O que é notícia nesta segunda-feira. Campanha de vacinação contra a influenza começa nesta segunda-feira. DataSUS indica que Amazonas lidera abandono por segunda dose da Coronavac no país. Abono dos servidores da saúde do estado será pago pelo governo em abril. Bolsonaro pede a senadores impeachment de ministro do STF. Embaixador dos Estados Unidos afirma que o Brasil terá de preservar a Amazônia para entrar na OCDE. Manifestantes entram em confronto com a polícia nos Estados Unidos após morte de homem negro. Final de semana violento. Homem morre eletrocutado ao tentar apagar incêndio no Tarumã. Corpo de mulher encontrado com sinais de estupro em área de mata de Iranduba. Homem é morto e amigo baleado enquanto soldava um papagaio no mutirão. Criança de 1 ano é morta com um tiro na cabeça em Itacoatiara. Motorista de aplicativo tenta fugir de bandidos e passageiro morre no Tancredo Neves. Homem é executado em loja de material de construção no Mundo Novo. Com tornozeleira eletrônica, homem envolvido com drogas é morto com 7 tiros no Braga Mendes. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h50. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvaranhos. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canuzama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Bomba. E MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5h51 em Manaus. Previsão do tempo. O dia pode ficar nublado com pancada de chuva e trovoadas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala na probabilidade de 90% para chover 20 milímetros. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 12 de abril. Chegamos aos 102 dias do ano. Faltam 263 para terminar 2021. É dia de Santa Ida. Também é o dia do obstetra. Dia do cosmonauta. Dia da Intendência do Exército Brasileiro e o Dia Nacional do Humorista. Na mitologia romana era o começo do feriado romano da Cereália, a deusa dos grãos e dos cereais. Esta é a edição 85.132 do Jornal da Manhã. Um fato marcante da história. 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se torna o primeiro ser humano a viajar para o espaço e realizar o primeiro voo orbital tripulado na Vostok 1. Às 5h53 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Daqui a pouco vamos contactar com o Pellegrini. Uma lancha naufragou na tarde de ontem próximo ao Porto da Paer, no bairro de Educandos. De acordo com informações preliminares, a forte chuva deste domingo na capital teria feito o barco virar, fazendo todos os ocupantes caírem na água. Integrantes de uma família com crianças pequenas e de colo estavam com coletes salva-vidas, ainda bem, o que colaborou para que não houvesse vítimas fatais. Uma outra embarcação que passava pelo local percebeu a movimentação na água e resgatou os tripulantes da lancha naufragada. Agora sim, Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PP e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, 23 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados durante fiscalização da lei seca do Departamento Estadual de Trânsito no sábado. A operação foi realizada na Praça do Caranguejo, lá do Eldorado, Pellegrini, onde a praça estava lotada, desrespeitando as medidas de distanciamento social
e de uso de máscara. Mais uma vez, né, Paulo? Mais uma vez aí a Secretaria de Segurança, o Detran, o Batalhão de Trânsito, agindo forte, Paulo. E como você colocou muito bem, a área ali de Eldorado, Praça do Caranguejo, aquela área já tradicional de que se reúnem, nesse final de semana, Paulo, ficou completamente lotada. As imagens viralizaram aí nas redes sociais, imagens feitas de janelas de apartamentos, quem estava também na parte de baixo, Paulo, mostrava a grande aglomeração, coisa grande realmente, muita gente, comparado até com grandes sinais aí de campeonato na noite de sábado, uma situação realmente, Paulo, muito preocupante para uma ameaça de terceira onda, né, de Covid que tem por aí, as pessoas que estão sofrendo tanto, enquanto outros aí continuam desrespeitando todas as regras. Já no meio da semana havia acontecido uma outra aglomeração durante um jogo de futebol. O pessoal assistiu o jogo à noite lá e fica aglomerada, muitas pessoas aglomeradas e com isso colocando em risco também a vida de todos, não é, Pellegrini? É uma pena realmente, Paulo, que as pessoas ainda tem gente que se comporta de maneira errada, de maneira de colocar a vida deles e a vida dos outros também em risco. É uma situação muito complicada, a gente vê os nossos profissionais de saúde aí se desdobrando, às vezes até perdendo a vida para acontecer essa questão do Covid aí, a prefeitura também com o governo fazendo todo o esforço, enquanto que as pessoas não tomam vergonha na cara, essa que é a verdade, a gente pode colocar dessa forma, que não respeita a vida de ninguém. Pellegrini, tivemos aí um final de semana muito violento. Um homem com tornozeleira eletrônica foi envolvido com drogas, foi morto com 7 tiros no Braga Mendes, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, foi morto sim com 7 balaços pelo corpo. Né? O dito de estava lá, Paulo Guerra, foi muita bala realmente. Ele acabou sendo assassinado com muitos tiros e todas as características levam a crer, Paulo, em um acerto de contas. Pellegrini, um homem foi executado dentro de uma loja de material de construção. Foram 2 bandidos. O que aconteceu? Pois é, Paulo, eles entraram a pé na loja, né? O rapaz estava lá trabalhando nessa loja de material de construção. Ele é parente do dono da loja, né? O dono da loja está hospitalizado e ele estava tomando conta da loja quando, de repente, 2 homens a pé entraram na loja, não levaram absolutamente nada, não anunciaram assalto, estavam procurando por ele. Chegaram perto dele, Paulo, e meteram bala. Ele é identificado até o presente momento como Júnior. Ele foi executado dentro da loja. Paulo Guerra estava sentado numa cadeira, os homens chegaram, atiraram e foram embora. Um motorista de aplicativo tentou fugir de um assalto de bandidos. Eles atiraram contra o carro e mataram um passageiro, não é, Pellegrini? Foi, Paulo, foi um crime brutal, um crime realmente que deixou as pessoas assustadas, né? Foi um assalto, o motorista de aplicativo foi baleado nas costas. Já o passageiro morreu com tiro na cabeça, Paulo. Isso aconteceu lá no bairro Tancredo Neves e o motorista, mesmo ferido, ainda conseguiu levar o carro até o pronto-socorro, onde conseguiu rapidamente ser atendido e continua internado. Já o Ferdinand Alves, de 40 anos, o passageiro, morreu a caminho do pronto-socorro. E um homem foi morto e um amigo baleado. Eles soltavam papagaio no mutirão. Foram 2 homens também que apareceram a pé, Pellegrini. A pé, Paulo, e mandaram bala. Rapaz, ele estava lá, já tinha preparado a linha, já tinha preparado o carretel da linha chilena, mas aí chegaram esses homens, Paulo, e passaram o cerol nele, mandaram bala e ele acabou morrendo. Acabou morrendo na hora e, né, deixou todo mundo lá. Era nego deixando a linha do papagaio abandonada, muito papagaio quebrando na mão. Quando viram o cara levando o peteco, levando as balas, o pessoal abandonou as linhas e saíram correndo. Pellegrini, estava previsto para a última sexta-feira uma paralisação dos rodoviários. Não aconteceu. E como é que está a situação? Nesse momento, Paulo, tudo na mais absoluta tranquilidade, pelo menos até quando nós passávamos pela garagem da União Cascavel, que fica bem próximo ao Terminal 4 com a movimentação tranquila. Depois passamos na garagem da Global, que fica próximo ao Terminal 5 também, Paulo. Tudo na mais absoluta tranquilidade. Entretanto, Paulo, aquela questão de não pagarem, a questão do lanche, a questão da cesta básica, isso continua. Quando tem esse tipo de paralisação, eles acertam, né? Eles, que eu digo, os empresários acertam com os trabalhadores, mas depois não cumprem, né, o acordado e fica essa questão aí, Paulo. Não para, fica aquela questão tensa, aquela expectativa toda
né, que a gente estava esperando amanhecer a sexta-feira com a paralisação, ainda bem que não houve, hoje também não, mas continua aquele, né, Paulo, aquela questão lá de não pagarem, e o clima é realmente muito tenso, e essa paralisação pode acontecer a qualquer momento. Ele vem até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, né, interagindo com nossos ouvintes, pessoal lá da comunidade Supiá, a comunidade Espírito Santo, comunidade do Jacaré, aí nas proximidades de Manacapuru. Muito obrigado pela audiência. Contigo, Paulo. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí no ponto da feira em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Peruri Josivan em Peruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Web Rádio Imaculada em Anoria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Otávio.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Boy em Iranduba. E comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo sujeito à instabilidade, a temperatura agora é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos e meio. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6 horas 4 minutos em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas criou um e-book com as principais alterações no Código de Trânsito Brasileiro, que entra em vigor nesta segunda-feira, dia 12 de abril. O e-book está disponível para download no site e nas redes sociais do órgão. Nesta segunda, o Detran também fará uma live nas redes sociais do governo do estado para tirar todas as dúvidas da população sobre as mudanças do CTB. A live será às 18 horas. Como forma de gerar oportunidades a estudantes universitários que buscam ingressar no mercado de trabalho, a Superintendência da Zona Franca de Manaus está com inscrições abertas até o dia 16 deste mês para 15 vagas de estágio nas áreas de Relações Públicas, Design, Direito, Administração, Economia e Ciências Contábeis, além de Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil e Agrônoma. Para concorrer às vagas todas para atuação na sede da Suframa, aqui em Manaus, os interessados devem acessar o site da Agência de Estágios por meio do endereço eletrônico www.agiel.com.br/site. As demonstrações financeiras da Fundação Amazônia Sustentável FAS foram aprovadas sem ressalvas em audiência independente realizada pela PricewaterhouseCoopers Brasil, ou PwC Brasil, uma das mais renomadas do mundo. É a 26ª auditoria consecutiva que a instituição passa desde a sua criação há 13 anos e demonstra o compromisso pela máxima transparência na gestão e prestação de contas nos serviços realizados pela FAS na Amazônia. O superintendente administrativo financeiro da FAS, Luiz Vilares, ressalta que em todas as auditorias a organização teve parecer favorável e sem ressalvas. As auditorias são semestrais, realizadas 2 vezes ao ano. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto dá início às visitas de supervisão em loco das informações coletadas pelo Censo Escolar da Educação Básica, módulo Situação do Aluno, por meio da ferramenta online Educacenso. A equipe da pasta visitará todos os municípios do Amazonas, com exceção dos interestaduais, para conferir os dados apurados durante a fase de coleta do rendimento e movimento escolar 2020, iniciado em 22 de fevereiro deste ano. As visitações, a Secretaria de Educação reunirá com os secretários municipais de educação, coordenadores regionais de educação, gestores, secretários escolares e coordenadores municipais do Censo Escolar. A partir desta segunda-feira, 2 unidades básicas de saúde, 2 UBSs móveis da Prefeitura de Manaus estarão atendendo em novos endereços. A UBS Móvel 1 passará a atender na sede social do Conjunto Viver Melhor, no Monte das Oliveiras. Ela estava posicionada no Conjunto Carlos Braga, no mesmo bairro, cuja população é de mais de 45 mil pessoas, conforme dados de 2015,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A UBS Móvel número 4, a partir desta segunda-feira, está localizada na rua Prímula, no bairro, ou melhor, no pátio do Centro Municipal de Educação Infantil, o CMEI Dr. José Aldemir de Oliveira, no Distrito Industrial 2. Anteriormente, os serviços estavam sendo realizados no Jardim Mauá, no bairro Mauazinho. O governo do Amazonas informou neste domingo que pagará o abono salarial aos servidores da saúde em parcela única em folha neste mês de abril. O decreto número 43.690, que concede abono remuneratório aos servidores do Sistema Estadual de Saúde, como reconhecimento pela atuação dos trabalhadores no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Estado, foi publicado pelo Executivo. A Secretaria de Estado de Saúde ressaltou que terão direito ao benefício todos os trabalhadores em efetivo exercício no enfrentamento direto e indireto à pandemia da Covid-19. Além dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o decreto será estendido aos trabalhadores do regime temporário e aos cargos comissionados. Ao todo serão investidos pelo Estado 30 milhões de reais para pagar 25.406 trabalhadores. O valor já está disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, CEFAZ, e a Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD, irá processar a folha extra para o pagamento conforme valores definidos. Esse pagamento ainda não foi feito, só no final do mês. Pela primeira vez, os portos do chamado Arco Norte, localizado na região amazônica, desbancaram a preferência dos gigantes do Sudeste e Sul do país e se igualaram como destino dos grãos com 50% cada, se considerada a movimentação portuária verificada em 2020 pelo agronegócio. A expectativa é que neste ano a movimentação desses portos ultrapasse a do restante do país, já que a média de avanço anual tem sido de 4%. Até 10 anos atrás, terminais portuários de cidades como Itaituba, Santarém e Barcarena, no Pará, além de Santana, no Amapá, Itacoatiara, aqui no Amazonas, e Porto Velho, em Rondônia, eram tratados como experiências logísticas pela maior parte dos produtores de Mato Grosso, dada a precariedade ou mesmo a inexistência da infraestrutura de acesso aos terminais. Hoje, esses endereços se consolidaram como alternativa aos terminais de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg, lá em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. A Secretaria Municipal de Educação, SEMED, realiza encontro de educadores para formação de estratégia para ensino remoto. Coordenado pelo Departamento de Educação Rural e Indígena, DERE, o encontro será realizado por meio do sistema videoconferência em parceria com o projeto Educação Conectada. O evento inicia nesta segunda-feira, dia 12, e se estenderá até o dia 16 de abril de 2021. O objetivo é orientar, refletir e dialogar sobre a elaboração de estratégias de ensino considerando os objetivos de aprendizagem no ensino remoto. O público-alvo serão professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas da zona rural. O professor Raimundo Conde, secretário de Educação do município, esclarece que a SEMED, por meio de seus colaboradores, vem trabalhando de forma virtual, levando a todos os educadores do município métodos novos de ensino, de forma a não deixar nenhum educando fora do sistema. E complementou dizendo que, em tempo de pandemia, todos os cuidados estão sendo tomados para evitar a proliferação do vírus. E começa hoje também a campanha de vacinação contra a influenza aqui no município. A vacinação será dividida em 3 fases e terá como grupo prioritário crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas. A primeira fase, que começa hoje, dia 12, se encerra no dia 10 de maio. A vacinação estará disponível em todas as unidades básicas de saúde do município e para receber a vacina será necessário ter em mãos a carteira de vacina e cartão SUS. Vale ressaltar que as pessoas que já tomaram ou irão tomar a vacina contra a Covid-19, é necessário um intervalo de 14 dias entre as doses de Covid-19 para a influenza. A segunda fase da vacinação está marcada para o dia 11 de maio a 8 de junho. E a terceira e última fase, de 9 de junho a 9 de julho. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6 horas 12 minutos em Manaus. A maioria
maioria do STF vota para derrubar a lei do Amazonas que obriga a Bíblia em bibliotecas e escolas estaduais. A votação será concluída nesta segunda-feira. A decisão não impede a aquisição da Bíblia ou livro sagrado de outras religiões, mas derruba a imposição de adquirir apenas um deles. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está investigando a ocorrência de doenças de Chagas em Ipixuna, após receber notificação de 3 casos confirmados da doença naquele município. Uma equipe de técnicos da FVSAM e da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado seguiu na manhã do último sábado para Ipixuna para investigar os casos que são um alerta de início de surto que precisa de resposta rápida para ser bloqueado. Os casos são de pessoas do sexo masculino e com parentesco. Uma criança de 10 anos e homens de 25 e 47 anos. As 3 pessoas consumiram açaí de fabricação própria. Eles moram na comunidade Garapé, Porto Rico, na zona rural de Ipixuna. Mais de 500 mil de pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac no início da vacinação no Brasil não retornaram para receber a segunda dose do imunizante, o que, de acordo com cientistas, pode comprometer a proteção da vacina. E de acordo com o levantamento baseado em números extraídos no DataSUS, Sistema de Informações do Ministério da Saúde no estado do Amazonas, 31,31% dos vacinados com a primeira dose não voltaram para a segunda imunização. O levantamento foi publicado pelo jornal A Folha de São Paulo. A Prefeitura de Manaus inicia nesta segunda-feira uma nova etapa da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19. Depois de vacinar os portadores de diabetes, obesidade grave e cardiopatias de 18 a 59 anos, o município começa a atender os que têm as demais comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde como prioritárias para a imunização. Serão recebidos ao longo da semana nos 7 pontos estratégicos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde os que têm entre 55 e 59 anos, em ordem decrescente de idade, iniciando com os de 59 nesta segunda e finalizando com os de 55 na sexta-feira, dia 16. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FPS apontam que 641.623 doses foram aplicadas em todo o estado até o dia de ontem, sendo 486.629 de primeira dose e 154.994 de segunda dose. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição número 373, divulgou 535 novos casos de Covid-19, totalizando 358.431 diagnósticos da doença no estado até ontem. Segundo o boletim, foram confirmadas 12 mortes por Covid, sendo 11 ocorridas no sábado e um óbito foi encerrado por critérios clínicos de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.257 o total de mortes. Um total de 38 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital neste domingo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe e a influenza em Manaus terá início hoje. Este ano, o Ministério da Saúde dividiu a campanha em 3 fases, porque o Instituto Butantan, que produz a vacina, não entregou a totalidade das doses. Nesta primeira fase, a Prefeitura irá imunizar crianças da faixa etária de 6 meses a menores de 2 anos, gestantes e puérperas, mãe do pós-parto de até 45 dias. Para receber esse público, a Secretaria Municipal de Saúde preparou 171 salas de vacina em unidades da rede municipal. A previsão é que todas as fases estejam concluídas no dia 9 de julho. A campanha contra a influenza ocorrerá de forma simultânea com a vacinação contra a Covid-19. Para a primeira fase da campanha da influenza, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu pouco mais de 90 mil doses da vacina que garantirão a imunização desses 3 grupos: crianças de 6 meses a menores de 2 anos, gestantes e puérperas. A previsão é que sejam imunizados 642.003 pessoas de 17 grupos prioritários, incluindo os 3 que começarão a receber a nova vacina nesta segunda-feira. 6h17 em Manaus. A seguir, corpo de mulher encontrado com sinais de estupro em área de mata no Iranduba. Homem morre eletrocutado ao tentar apagar incêndio no Tarumã. Um homem é morto e amigo baleado enquanto soltava um papagaio no mutirão. Criança de 1 ano é morta com um tiro na cabeça em Itacoatiara. Homem executado em loja de material de construção no Novo Mundo.
com tornozeleira eletrônica. Um homem envolvido com drogas foi morto com 7 tiros no Braga Mendes. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h21 em Manaus. Polícia. O corpo de uma mulher que não teve a identidade revelada foi encontrado no dia de ontem em uma área de mata no município de Iranduba. Conforme informações preliminares, uma moradora encontrou o corpo da vítima à beira de um igarapé. O Departamento de Polícia Técnica Científica foi acionado e relatou que a vítima estava nua, com a perna direita quebrada e com sinais de abuso sexual. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso para identificar a vítima e a autoria do crime. Um homem de 41 anos que ainda não teve o nome divulgado morreu após ser eletrocutado quando tentava apagar incêndio em uma bomba d'água. O caso ocorreu na comunidade do Caniço, bairro Tarumã Sul, na zona oeste da capital. E de acordo com as autoridades, a vítima estava tomando banho no rio quando a bomba que enche a caixa d'água começou a pegar fogo. Na ocasião, mesmo molhado, o homem tentou controlar o incêndio, mas acabou sofrendo uma descarga elétrica. A vítima não resistiu e morreu. 6h22 em Manaus. Criança de 1 ano é morta com um tiro na cabeça em Itacoatiara. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. O assassinato da criança Maria Clara Magalhães, de 1 ano de idade, chocou a população que foi para as redes sociais pedir justiça. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite de sexta-feira. Marinaldo Magalhães, a esposa e a filha Maria Clara estavam em uma motocicleta quando 2 homens se aproximaram e dispararam 5 tiros. Marinaldo foi atingido no braço. Já a filha levou um tiro na cabeça. A criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital José Mendes e depois encaminhada para Manaus. Maria Clara passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de sábado. Na fuga, os 2 bandidos sofreram um acidente, abandonaram a moto e em seguida assaltaram a moto de um segurança patrimonial e fugiram. A equipe Coruja da Polícia Civil, comandada pelo delegado Lázaro Mendes e Paulo Barros, iniciaram as buscas na tentativa de prender os 2 suspeitos. Na noite de sábado, a polícia prendeu um dos suspeitos de ter matado a criança Maria Clara. Ele estava escondido em uma residência no bairro da Paz. Segundo o delegado Lázaro Mendes, FVHGJ, de 29 anos, não reagiu à prisão, entregou a arma do crime e confessou à polícia ser ele o autor do tiro que matou Maria Clara. Em nota divulgada à imprensa, o delegado informou que o suspeito é de Manaus e estava há 1 mês em Itacoatiara e já responde por outros crimes. Ele foi encaminhado para a unidade prisional de Itacoatiara, onde está à disposição da justiça. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 6h24 em Manaus. Um carro está capotado na Rodrigo Otávio, atrapalhando o trânsito, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, é um Renault de cor branca que capotou o Paulo e está o trânsito na Avenida Rodrigo Otávio e ali no entorno da rotatória, no Complexo Viário Gilberto Mestrino, na famosa rotatória do Coroado. Paulo, está completamente travado. Quem está dirigindo nesse momento, e for acessar ali a Alameda Costa Ferreira, vai encontrar um grande congestionamento. Você tem uma ideia, Paulo, o congestionamento pela Alameda Costa Ferreira já chega nas proximidades do conjunto Tiradentes. Quem vem dirigindo também pela Avenida das Torres e for acessar a rotatória do Coroado vai encontrar também grande congestionamento. O mesmo acontece de quem vem pela Efigênio Salles também, no sentido de quem vai para a rotatória do Coroado ou pela Rodrigo Otávio, Paulo. Ou seja, todas as entradas e saídas da rotatória do Coroado nesse momento com o trânsito travado devido a esse capotamento. O IMU, o Instituto Municipal, já está lá, Paulo, já com suas equipes, já tem lá muitos agentes de trânsito nesse momento, a fim de resolver a situação. O carro ainda no local, capotado, próximo ao canteiro central. Paulo. 6h25 em Manaus. Alberto Peregrini, prossiga. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro 28 de agosto, com plantão agitado durante o final de semana.
durante sábado e domingo. 4 pessoas deram entrada vítimas de arma de fogo, ou seja, levaram tiros pelo corpo. Também no pronto-socorro, 28 de agosto, 3 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Foi grande também o número de acidentes, muita gente se arrebentando, se quebrando, se acidentando e levados ao pronto-socorro 28 de agosto em vítimas de acidente de trânsito. O mesmo ocorreu também no pronto-socorro João Lúcio. No João Lúcio, 2 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito. Uma por atropelamento, uma outra envolvendo acidente com motocicleta, quando 2 motos se chocaram. Uma pessoa que estava na garupa acabou se machucando gravemente e foi levada ao pronto-socorro João Lúcio, onde deu entrada por volta de 16 horas e 14 minutos, era tarde de ontem. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada com várias escoriações pelo corpo após se envolver em uma briga que ocorreu em um bar, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo. A porrada comeu, o couro cantou, a paulada também apareceu lá, nego quebrando. Então chegou com um pedaço de pau lá, pra se dizer que acaba com briga, ele chegou pra passar briga com um pedaço de pau. Aí, meu amigo, o pessoal não deu ouvidos a ele começou a dar paulada para tudo quanto era lado, usando uma ferramenta 3x4 de aproximadamente 1,5 metros. Ele arrebentou pelo menos os 2 que deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 homens brigavam por causa de futebol e foi logo após o Flamengo ser campeão mais uma vez. 2 homens, 2 flamenguistas, os 2 do mesmo time, acabaram se desentendendo e um deles deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com muitas escoriações pelo corpo. Há quem diga que ele foi mexer com outro rapaz lá, os 2 do mesmo time. Daí foi tomar a cerveja do camarada, daí esse homem estava acompanhado com outros que deram uma pisa no próprio colega de time, rapaz, mas foi porrada, Paulo Guerra. O homem deu entrada com escoriações pelo corpo, com o braço quebrado, com o dente quebrado, sangrando na orelha, sangrando no nariz, a sobrancelha toda ensanguentada, e ele bêbado, todo ordinário, todo quebrado. Ele deu entrada no pronto-socorro, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida, e ele não corre, na verdade, risco de morte. Aliás, falando em futebol, Paulo Guerra, no próximo 16 de abril, vai completar 5 anos, eu falei 5 anos que o Vasco não ganha do Flamengo. 16 de abril, aniversário. Mas agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o Pássaro da Morte. Mais uma vez sobrevoou a cidade. E atenção, ele preparou a linha de papagaio. Ele fez o peitoral, aumentou a rabiola de seu papagaio, levantou e estava brincando alegremente. Ele começou a levantar, começou a brincar. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, até que uma dupla de bandidos apareceu, estavam montados em uma moto 125, o famoso cavalo do cão. Eles chegaram, e a moto ia fumaçando, ia com tudo. Paulo Guerra, o que estava na garupa, estava com os olhos encarnados, ele estava com sede de morte, com sede de matar. Chegou perto do rapaz que estava brincando e passou o serão, hein? Everton Castilho, de 26 anos de idade. Foram 4 tiros espalhados pelo corpo. O amigo dele também foi baleado. Ele foi baleado nas nádegas, conhecido também como bumbum. Levou-lhe um balaço nas nádegas
e continua internado. Está lá internado, tomando soro, de peito para baixo, né? Não poderia ser diferente. E está lá Paulo Guerra com medo danado de morrer. Está lá, tá mais para lá do que para cá. Já o Everton Castilho, de 26 anos, não teve a mesma sorte e não resistiu ao experimento. Ele morreu na bala, morreu no tiro, morreu com 4 bombons da morte espalhados pelo corpo. Profundamente lamentável. Em um assalto, o motorista de aplicativo foi baleado nas costas e o passageiro dele morreu com um tiro na cabeça. Tudo aconteceu durante um assalto lá no bairro Tancredo Neves. O passageiro Ferdinand Alves, de 40 anos de idade, acabou morrendo com um tiro. Tudo isso aconteceu, Paulo Guerra, quando o carro passava lá pelo bairro Tancredo Neves e, de repente, bandidos apareceram, abordaram o motorista, anunciaram o assalto e atiraram. O motorista, mesmo baleado nas costas, conseguiu conduzir seu veículo até o pronto-socorro Platão Araújo, onde foi rapidamente atendido. Já o Ferdinand, infelizmente, já chegou sem vida àquela unidade de saúde. Lamentamos profundamente. É mais um carro de aplicativo, é mais um motorista de aplicativo que sofre uma ação covarde por parte de bandidos. São profissionais, são pais de família que estão aí nas ruas buscando seu sustento e estão aí vulneráveis à criminalidade. Toda semana nós temos o desprazer aí de comentar pelo menos uma morte de motoristas de aplicativo, quando não, são atacados, são ameaçados, são agredidos, e eles já estão pedindo providências, que já não aguentam mais tanto abuso, tanta falta de segurança em relação a essa situação. Mas reconhecemos o trabalho do Coronel Bonatis, o grande trabalho que faz aí na Secretaria de Segurança, mas alguma coisa tem que ser, alguma providência tem que ser tomada em relação aos motoristas de aplicativo aí que estão sofrendo muito na mão de bandidos. É bonito quando eles pegam né? Eles pegam um bandido desse, rapaz, é uma beleza. Esperamos aí que essa semana tenhamos uma boa notícia de um motorista, de um bandido desses de aplicativo, esses que assaltam, sejam pegos aí pela categoria. 1, 2, 3, 7 balaços pelo corpo. A vítima, um homem conhecido até o presente momento como Júnior. O Júnior estava dentro de um material de construção onde ele trabalhava. Ele foi executado lá mesmo dentro do trabalho, dentro da loja de material de construção. Isso aconteceu lá no conjunto Mundo Novo. 2 bandidos, 2 assassinos chegaram na loja, não pediram, eles não queriam cimento, não queriam areia, não queriam pedra, não queriam tijolo, eles queriam era matar. Entraram na loja e quando chegaram perto do Júnior, dispararam os 7 balaços e Júnior não resistiu ao experimento. E morreu na bala, morreu no tiro nesse crime misterioso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está empenhada em resolver mais esse caso. O Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve no local e realizou os primeiros procedimentos de perícia lá mesmo no local do crime. Bala e morte no bairro Braga Mendes. Erivaldo Santos, de 31 anos, foi assassinado dentro de numa lanchonete. E tudo aconteceu assim. Era noite. Tudo parecia tranquilo lá no bairro Braga Mendes. Os sapos, os grilos, era a única coisa que fazia barulho por lá.
tudo na mais absoluta tranquilidade. Todo mundo assistindo a reprise da novela Amor de Mãe. É emocionante o último capítulo da novela. Daí, Paulo Guerra, nessa mesma hora, o Erivan dos Santos, de 31 anos, chegava numa lanchonete, daquelas de 3 x-salada por 10. Dá x-salada aí, 3 x-salada. Daí estava esperando o Paulo Guerra, na hora em que o Chapéu estava virando a carne. Os bandidos chegaram e dispararam vários tiros, vários balaços no Erivan, que não resistiu aos ferimentos e morreu. No mocotó da vítima piscava o Wi-Fi da morte. A vítima usava tornozeleira eletrônica e a única coisa que tinha vida naquele momento após o crime era a lâmpada vermelha de pisca-pisca no mocotó da vítima. Conforme a Rádio Difusora já informara nessa edição que o corpo de uma mulher com sinais de estupro e com a perna quebrada foi encontrado em Igarapé, lá no município de Iranduba. Ainda há pouco, o Paulo Guerra trouxe as informações coisas do lugar. Paulo Guerra, corpo de mulher encontrado na M070 no município de Iranduba. Pensa no caboclo da voz bonita, da fala bonita. Ele trazia informação em absoluta primeira mão, aqui mesmo nessa edição do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 34 exames de corpo de delito. E o Jornal da Manhã informa para você que está dirigindo, evite a rotatória do Coroado, o complexo Gilberto Mestrinho, a famosa rotatória do Coroado. Todas as entradas e saídas da rotatória com trânsito travado nesse momento. É que houve um capotamento ali próximo ao IMPA, na descida da Rodrigo Otávio, sentido Coroado Japiri, e o trânsito travou toda a rotatória. O congestionamento é gigantesco nesse momento. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h37 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h41 em Manaus. Esportes. Em jogo eletrizante, o atual campeão brasileiro Flamengo venceu ontem o atual campeão da Copa do Brasil Palmeiras pelo placar de 6-5 nos pênaltis e levou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Durante os 90 minutos mais acréscimos, o jogo terminou empatado por 2-2. Essa atual edição da Supercopa, o campeão levou 5 milhões de reais de premiação pela conquista, já o vice-campeão embolsou 2 milhões. Arrascaeta, escolhido melhor em campo, ganhou um carro. Os jogos de ontem pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Mineiro, Cruzeiro 1, Atlético 0. Tombense 2, América 1. No Campeonato Carioca, Madureira 0, Boa Vista também 0. Fluminense 3, Nova Iguaçu 1. Campeonato Catarinense, Figueirense 1, Joinville também 1. Avaí 0, Concórdia também 0. No Campeonato Goiano, Vila Nova 2, Goiás 1. Pernambucano. Retro 1, Náutico 4. Campeonato Amazonense. Nacional 1, Manaus 0. São Raimundo 2, Penarol 1. Hoje às 20 horas, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Bragantino. 6h42 em Manaus. A seguir, Bolsonaro pede a senadores impeachment de ministros do STF. Embaixador dos Estados Unidos afirma que o Brasil terá de preservar a Amazônia para entrar na OCDE. Manifestantes entram em confronto com a polícia nos Estados Unidos após morte de um homem negro. Após o intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h44 em Manaus. Últimas notícias. O Ministério da Educação anunciou ontem que voltará a calcular as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, como fazia
fazia antes de 2020. Com essa decisão, a nota do candidato parcialmente classificado no curso de sua primeira opção de inscrição não será mais computada para efeito do cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção. As notas de corte, considerado o modelo de cálculo antigo, serão divulgadas na madrugada de terça-feira, amanhã e na quarta-feira. As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 no horário de Brasília do dia 14. As mudanças na lei de trânsito aprovadas pelo Congresso no ano passado começam a valer hoje. A principal é a ampliação de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão da CNH. O documento agora valerá por 10 anos. O Brasil chegou a 353 mil mortes, com uma média móvel de 3.109 por dia na última semana. É o segundo maior número registrado desde o início da pandemia. Até agora, 11% da população tomou a primeira dose da vacina. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, começa nesta segunda-feira e vai até o dia 9 de julho. Excepcionalmente, neste ano, idosos não serão os primeiros a serem imunizados para evitar conflito com o calendário de vacinação contra a Covid-19. O ex-banqueiro Guilherme Lasso foi eleito presidente do Equador. O integrante da direita conservadora derrotou o economista de esquerda Andrés Arauz no segundo turno das eleições. Manifestantes entraram em confronto com a polícia em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, nesse domingo, depois de um policial matar um homem negro. A vítima foi identificada por parentes no local como Daunte Wright, de 20 anos, segundo o jornal Star Tribune. O caso ocorreu a cerca de 16 quilômetros de onde George Floyd foi morto em maio do ano passado, também durante uma ação policial. Termina nesta segunda-feira o prazo para que os trabalhadores que tiveram o auxílio emergencial 2021 negado recorram da decisão, segundo o Ministério da Cidadania. A contestação deve ser feita pelo site www.consultaauxilio.cidadania.gov.br. A Câmara dos Deputados pode ajudar o Brasil a ficar mais próximo de um grande parceiro internacional, os Estados Unidos. Com a questão ambiental colocada como prioridade, o presidente americano Joe Biden sinalizou ao Senado de seu país que pretende aderir à redução gradual de hidrofluorcarbonos para fazer cair a emissão de gases de efeito estufa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, tem na gaveta uma resolução semelhante. Os HFCs são usados principalmente em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. A eliminação desses gases é uma importante providência para combater o aquecimento global. O italiano Antonio Tajani, vice-presidente da Força Itália, partido de Silvio Berlusconi, acusou o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ser o cúmplice de Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por 4 homicídios. Durante a entrevista ao telejornal TG4, o político conservador disse que o petista, que pediu desculpas à Itália por ter concedido asilo ao criminoso em 2010, sabia que Battisti era terrorista. Às vésperas da instalação de comissão parlamentar de inquérito do Senado sobre ações do governo federal na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro pressionou o senador Jorge Cajuru, cidadania de Goiás, a ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em conversa por telefone divulgada pelo próprio senador em suas redes sociais, Bolsonaro dá a entender que se houver pedido de impeachment contra ministro da Corte, pode ocorrer mudanças nos rumos sobre a instalação da comissão. Cajuru respondeu que já tinha entrado com pedido de afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao que Bolsonaro respondeu: você é 10. Este 12 de abril marca os 60 anos da viagem do cosmonauta Yuri Gagarin ao espaço. Em 1961, ele orbitou a Terra, tornando-se o primeiro homem a atingir o feito. Para celebrar a viagem e o início da era espacial para o mundo, a Assembleia Geral instituiu 12 de abril o Dia Internacional do Voo Espacial Humano. Segundo a ONU, este evento histórico trilhou o caminho para a exploração espacial, beneficiando toda a humanidade. O Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021, aponta ranking com 100 países. Em 2020, o país ficou na 22ª colocação. Levantamento da Austin Rating, a partir das projeções do último relatório do FMI, aponta que desemprego no Brasil deve subir para 14,5% neste ano, ultrapassando a taxa de países como Colômbia e Peru. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, alerta para as consequências arrasadoras da crise de saúde global sobre os funcionários do
setor em mais de um ano de pandemia. Com um vídeo divulgado em sua página na internet, a OIT ressalta que os governos precisam centralizar o bem-estar dos trabalhadores de saúde e cuidados médicos em qualquer política de resposta à pandemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 10% de todos os casos de Covid-19 no mundo foram notificados entre os profissionais do setor. Na linha de frente das operações de socorro e salvamento dos pacientes, eles estão no centro da pandemia desde o início. E com a chegada das vacinas, são os agentes de saúde mais uma vez que assumem o protagonismo das ações para conter o novo coronavírus. Para a OIT, uma nova pandemia emergiu após um ano de crise global, com a piora das condições de saúde mental das pessoas que atuam neste setor, assim como uma deterioração de seu bem-estar. Diante de uma seleta plateia virtual com nomes de peso do empresariado e ex-ministros de diferentes governos, o embaixador do Brasil, Todd Chapman, foi bastante taxativo. A preservação da Amazônia é um tema fundamental para as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos em várias frentes. Em um ponto crucial, ele afirmou que este será um fator definidor para a provável entrada do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, movimento cobiçado pelo governo de Jair Bolsonaro desde 2019 e para o qual o Brasil conseguiu o apoio formal do governo de Donald Trump no início de 2020. Com a chegada do democrata Joe Biden à Casa Branca, o Brasil terá de mostrar resultados. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Campanha pró-vacina do governo do Rio com homem usando máscara de cabeça para baixo repercute até no exterior. Folha de São Paulo. Em menos de 24 horas, pai, mãe e filho morrem de Covid no interior paulista. O estado de São Paulo. Justiça dá aval para vacinação prioritária de policiais no Paraná e em Goiás. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 2 policiais civis do Distrito Federal morrem por Covid em menos de 24 horas. Valor econômico. Iniciativa inédita une 22 governadores em carta para Biden com ênfase em mudança climática. Estado de Minas. STF marca julgamento da CPI da pandemia para quarta-feira. Jornal do Comércio no Recife. Procon de Pernambuco interdita bar no Recife e leva todos os clientes para a delegacia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Governo federal envia SMS cobrando devolução de quem recebeu o auxílio emergencial de forma indevida. Porto Alegre, 0 hora. Homem furta viatura em abordagem à festa clandestina, capota veículo e é preso no Rio Grande do Sul. Manaus, a crítica. Crime bárbaro em Itacoatiara. Homem que atirou e matou o bebê é preso. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação de Eduardo Silva e de Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.